Vamos abrir nossas Bíblias. Isaías 38, 7 e 8. Isaías 38, 7 e 8. São dois textos que falam a mesma coisa, mas só que um tem uma abordagem mais detalhada do que o outro. E o segundo livro dos Reis, 20, 8 a 11. Vou repetir. Isaías 38, 7 e 8. E o segundo livro dos Reis, 20, de 8 a 11. Marisol vai fazer a leitura. E isto te terá da parte do Senhor, como um sinal que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus, que passou com o sol pelos graus do relógio de Acais, volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus, pelos graus que já tinha andado. Cântico de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou sua enfermidade. E segundo Reis, 20. Segundo livro dos Reis, 20, 8 a 11. E Ezequias disse a Isaías: qual o sinal que o Senhor me sarará e que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acais. Ótimo. Deixa eu trazer você de volta para o texto. Por que de volta? Porque eu preguei sobre isso no domingo passado. E o tema do domingo passado foi quando Deus nos dá mais tempo. Quando Deus nos dá mais tempo. E eu voltei nesse texto, porque é um texto tão rico, que dá para você falar em 2 domingos ou mais. O mesmo texto. Mas eu voltei naquele pedaço, onde o relógio atrasa 10 graus. E o tema do nosso sermão hoje é sinais que nos ajudam a prosseguir. Sinais que nos ajudam a prosseguir. Irmãos, novas missões fazem e aparecem na nossa vida como oportunidade para a gente abençoar ou acordar. Porque missões aparecem para a gente interfere na vida de outros, mas quando nós somos desafiados para alguma missão, quando Deus nos chama para alguma missão, Ele nos chama com esse objetivo, ou para nos abençoar, ou para nos acordar, para acordar a gente. E é isso que eu queria te chamar a atenção disso, porque às vezes a gente se perde quando a gente se perde dos propósitos de Deus. Onde é que você vai saber se uma pessoa se perdeu? Como é que você vai saber que você se perdeu? A gente se perde quando a gente se perde do propósito de Deus. Aí Deus nos vê, Deus nos encontra onde estamos perdidos, vai ao nosso alcance e diz assim, tem uma missão para você. E a gente tem a sensação de que aquela missão vai ser nova. Mas nem sempre a missão é nova. Até porque quando ele encontra com Ezequias, não tem missão nova nenhuma para Ezequias. A missão que ele tinha para Ezequias é governar o povo. Às vezes, missões se tornam novas quando elas são restauradas. Quando Deus pega a gente perdido, como eu disse, pega a gente longe dos propósitos dele e dá para a gente um retorno de volta ao projeto original da nossa vida. Deus manda terremotos na nossa vida, raios, erupções vulcânicas, placas. Deus é criativo, quando Ele, na verdade, quer mandar sinais para nós. Deus mandou uma placa para Ezequias, e essas placas
dá uma chance da gente voltar. Dá uma chance da gente tomar novo rumo. Porque se a missão não é nova, quem é novo? Se a missão não é nova, são as pessoas que ficam novas. Quando elas entendem qual o propósito que elas deveriam exercer, qual é aquilo que elas são chamadas para Deus, por Deus para fazer. Então, não adianta ficar na ilusão de que você mudar, que os propósitos vão mudar, que você vai mudar de marido, que você vai mudar de trabalho, que você vai mudar de cargo, que você vai mudar de igreja, que você vai mudar de irmão, porque isso não acontece. E se acontece, às vezes você está fugindo de alguma coisa sem sentido, porque o que Deus, na verdade, quer é que a gente perceba propósitos. Não há novidade no propósito. A novidade está no coração que consegue perceber melhor. Ezequias entendeu que desse jeito não funciona. Quero a tua atenção. Ezequias recebeu um recado de Deus, e o recado dizia claramente: Ezequias, do jeito que está não funciona, do jeito como as coisas estão caminhando não funciona. Então a gente não precisa de uma nova missão, a gente precisa de um novo homem, a gente precisa de uma nova mulher, para que a gente volte aos propósitos de Deus. O plano de Deus para a vida dos nossos filhos permanece. Vamos falar para ficar mais perto de nós, porque eu estou falando de propósito, de missão, isso fica tão longe. Vamos aproximar mais. O plano de Deus para a vida dos nossos filhos permanece, porque Deus não vai mudar os planos. Abençoar, cuidar, salvar, tudo permanece. O que Deus vai fazer é mudar a cabeça dos filhos, é mudar os filhos. Isso tudo é uma introdução. Isso é só uma introdução para eu dizer que como isso vai acontecer. Quando eu percebo esse estalo, quando eu percebo a necessidade da mudança, quando eu percebo, quando eu reconheço sinais de Deus na minha vida. Deus manda sinais. Eu chamei esses sinais de placas, eu chamei esses sinais de terremotos, eu chamei esses sinais de raios. Queria falar de maneira mais fácil para você. Deus manda sinais para a nossa vida. Zedequias recebe a visita de um profeta. Ele tem uma chaga, uma úlcera, um câncer na pele, eu não sei o que ele tem. Eu sei que ele recebe uma visita do profeta e diz que ele vai morrer. Depois Deus, no movimento que o próprio Deus faz, Deus dá uma segunda chance para Ezequias. Ezequias tem mais tempo de vida. E Isaías fala assim para Ezequias: para você entender como isso vai acontecer, para você entender que você estava caminhando para morrer e não vai morrer mais, eu vou te dar um sinal. O sinal é: o sol vai recuar 10 graus. Eu não sei se você já ouviu um sermão sobre isso. O sol recuar 10 graus. Eu vou explicar isso melhor quando eu estiver trabalhando o texto. Mas afinal de contas, para que servem os sinais na nossa vida? Sinais nos ajudam a prosseguir na nossa missão. Sinais nos ajudam a reafirmar a nossa história com Deus. Sinais fazem a gente olhar com esperança para aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Por isso que Deus manda sinais. Porque sinais fazem a gente olhar com esperança para aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Quer saber? Sinais servem para reformular a nossa vida. Sinais são referências de orientação. O que são sinais? Pista escorregadia, pare, retorno, vire, não estacione aí. Pessoas querem sinais, mas elas estão interessadas em sinais para resolver coisas.
E os sinais estão aí para instruir. Agora vai começar a esquentar. As pessoas querem ensinar na vida para resolver coisas. E os sinais aparecem na nossa vida para instruir. As pessoas vivem a ilusão de que elas podem ficar correndo atrás de eventos miraculosos de igreja em igreja, que as pessoas podem ficar vivendo, correndo atrás de sinais, porque no fundo o que as pessoas buscam é sinais para resolver coisas, e os sinais existem para instruir. E as bodas? Foi para resolver ou foi para instruir? Foi para instruir. E a multiplicação de pães? Foi para resolver ou foi para instruir? Foi para instruir. E a cura do paralítico no tanque de Betesda? Foi para resolver ou foi para instruir? Foi para instruir, porque os outros não foram curados, só ele foi. Sinais, eles estão aí para refrescar a nossa memória. São evidências, como os sinais apareceram no Egito. Para isso servem sinais. Eu queria falar nessa noite com você sobre os sinais de Deus. Eu comecei essa conversa falando sobre missão. Eu comecei essa conversa falando sobre essa necessidade de a gente sacudir a vida. Eu comecei essa conversa dizendo que os propósitos de Deus não mudam, o que muda são as pessoas. E eu comecei essa conversa explicando que às vezes a gente se toca do propósito de Deus quando a gente recebe e reconhece sinais de Deus na nossa vida. Às vezes a gente fica com medo dos sinais de Deus. Sinais de Deus aparecem na nossa vida, a gente fica com medo. E a gente ouve a voz de Deus do outro lado, dizendo assim: calma, sou eu que estou andando sobre as águas. Então, os sinais, eles servem para isso. E quando a gente confundir os sinais e o medo ocupar esse lugar, porque o sinal vem para banir o medo da nossa vida, mas quando o sinal chega e a gente fica com medo do próprio sinal, a gente ouve a voz de Deus do outro lado dizendo assim: calma, sou eu que estou andando sobre as águas. Os sinais servem para a gente distinguir pessoas. Sinais de Deus servem para a gente distinguir pessoas. E estes sinais se seguirão aos que crerem. A união das pessoas é o maior sinal de que o Espírito Santo está sobre elas. Não é a execução de maravilhas. Até porque Marcos 16 diz: esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, beberão de água mortífera e não fará mal algum, tocarão em serpentes e não serão picados, falarão em novas línguas, profetizarão. Esses sinais, a gente escolheu alguns das evidências de maravilhas para dizer que Deus se manifesta a partir delas, mas a maior evidência que Deus está seguindo uma pessoa é o fato dela promover a união, porque a palavra diz que a gente seja um para que o mundo creia, que eles sejam um para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse é o maior sinal. Mas quando a gente começa a falar desse tema de sinais, a gente encontra alguns problemas. Às vezes os sinais não são suficientes. Vou repetir. Às vezes, os sinais não são suficientes. Isaías aparece na casa de Ezequias e diz assim: você vai morrer. Ezequias, eu preguei, fui na parede. Ezequias vive aquilo tudo e Ezequias ganha mais tempo. Aí, apesar disso tudo que Deus faz, Deus diz para ele: você vai ganhar mais tempo, 15 anos. Rei Ezequias encontra com Isaías, ouve a promessa, sabe o que está acontecendo, e Ezequias fala assim: me dá um sinal.
Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes os sinais não são suficientes. Às vezes a sarça não é suficiente. Às vezes a voz que sai de dentro da sarça não é suficiente. Às vezes a gente manda a vara, pega a tua vara, joga no chão, ela vira uma serpente. Pega a serpente pelo rabo, pela cauda. Isso não é suficiente. Pega a tua mão, enfia dentro da tua blusa, tira dentro da tua blusa. Está leprosa, pega a tua mão, enfia dentro da tua blusa, tira dentro da tua blusa. Está sã. Infelizmente, às vezes os sinais não são suficientes. Eu quero falar com você. Deus tem mandado sinais para a sua vida. E o primeiro problema é que às vezes os sinais que Deus tem mandado para a sua vida não têm sido suficientes para você. O segundo problema é que com o tempo nós vamos nos acostumando com os sinais. Os sinais, eles já não nos dizem mais nada. O tempo passou e eu já me acostumei com eles. Aí a gente estaciona nas vagas que não deveria, a gente não reduz nas curvas. Os sinais mudaram? Não, quem mudou foram nossos olhos. É a gente que mudou como Ezequias, a gente que não percebe que quem mudou foi a gente, porque Deus mandou tantos sinais, mas a gente se acostumou com eles. Vou caminhar para a conclusão agora. Problemas grandes não precisa de grandes sinais. Problemas grandes não precisam de grandes sinais. Fique atento. Coisas têm acontecido no seu caminho. E eu quero dizer para você que você tem visto e vivido sinais de Deus, mas não tem ficado atento. Sinais de Deus têm um fim didático para a nossa vida. Se os sinais estão aparecendo na nossa vida, porque Deus tem algo para nos ensinar, porque os sinais de Deus têm um fim didático na nossa vida, Ele quer ensinar para a gente. Só que a gente vive uma coisa absolutamente errada, que é aquilo que fala no texto bíblico, de alguém que olha o seu rosto no espelho, e segundos depois não se lembra mais daquilo que viu, não se lembra mais como era o seu rosto. Quem se encontra com os sinais, quem passa a lidar com sinais e começa a não ficar mais espantado, os sinais já não dizem mais nada, os sinais já não comunicam mais nada, está como essa pessoa que olha para o espelho e segundos depois esquece como é o próprio rosto. O que a gente devia entender, que sinais são acenos de Deus para a nossa vida, que os sinais que você está recebendo de Deus são sinais de socorro, são acenos de Deus para a sua vida, para dizer para você, para dizer para mim que esse problema que você está vivendo me diz respeito. Isso que você está vivendo me diz respeito. Eu não estou te convidando a ser irresponsável, eu só quero te dizer que a tua tarefa é descansar em mim, eu só quero te dizer que a tua tarefa é crer em mim. O sinal que está aparecendo na tua vida hoje é um sinal que Deus está te dizendo: isso que você está vivendo me diz respeito. Deus se encarregou de mandar enormes sinais. E os dois maiores sinais que Deus mandou na Bíblia, maiores sinais, primeiro foi o sinal do arco-íris, dizendo para nós que Deus estava restaurando a aliança com a gente. E o segundo sinal, não menos importante, ao contrário disso, é que isso vos servirá por sinal, que a Virgem dará à luz, e o seu filho será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Os maiores sinais são esses. Primeiro, a certeza de que Jesus Cristo vem à nossa vida, que se a gente passasse a tinta no umbral, a nossa casa seria preservada, a nossa casa seria preservada do anjo do mal, a nossa casa seria preservada do anjo da morte, se nós passássemos um umbral, o sangue do Cordeiro. Isso vos servirá por sinal,
que um menino viria a nós e o nome dele seria Emanuel, quer dizer Deus conosco. Então o maior sinal que Deus tem para a tua vida, o maior sinal que Deus tem para a minha vida é a presença de Jesus Cristo, é a companhia de Jesus Cristo. Eu falei isso quando nós trabalhamos aqui o tema promessas na quinta-feira. O maior sinal de Deus para a nossa vida é a certeza de que Jesus Cristo nasceu para dizer: eu sou tua companhia, eu estou contigo, eu estou com você, Deus conosco. Esse é o maior sinal. Então entenda, Ezequias, entenda, o relógio de sol andou para trás, Deus mexeu no tempo, Deus mexeu no cosmos, Deus mexeu no movimento de rotação. 360 graus é o movimento da Terra. Um dia, 360 graus. O relógio andou para trás 10 graus. Significa que 40 minutos retrocederam. O relógio andou para trás 10 graus. Então, em outras palavras, Deus faz grandes coisas. Se Deus faz grandes coisas, Ezequias, Ele faz pequenas coisas também. Entenda isso. E na verdade esse recado é para mim, é para você, que a sombra andou para trás, que Deus mexeu no tempo, que Deus mexeu no cosmos, que Deus mexeu no movimento de rotação, mas é para a gente entender que Ele interfere na nossa vida. Se Ele é capaz de intervir no cosmos para comunicar-se com o rei, Ele interfere na minha vida, Ele interfere na sua vida da maneira mais absurda e maior para se comunicar com você. Você precisa acreditar nisso. Mas só que Ele acresce a isso pastas de figo. Eu não consigo entender isso. Deus faz a sombra andar para trás. Deus mexeu no tempo, Deus mexeu no cosmos, Deus mexeu no movimento de rotação da terra. Mas Ele fala assim: agora, Ezequias, você pega, põe uma pasta de figo sobre a tua chaga, que você vai ficar bom. Pelo amor de Deus. O Deus que, você quer um sinal? Ele faz um sinal muito maior do que a cura. Preste atenção comigo, Deus se encontra com Ezequias e fala: eu vou te curar. Senhor, eu preciso acalmar o coração, me dá uma certeza que o Senhor vai me curar. Eu vou fazer o sol andar 10 graus para trás. O sinal que Ele dá para Ezequias é muito maior do que a cura, muito maior do que a cura. Mas Ele completa essa cura dizendo assim: pega a pasta de figo e bota sobre a tua chaga, que você vai ser curado. Gente, o Deus que fez isso tudo, que mexeu no cosmos, que mexeu na rotação da terra, por que precisa de pasta de figo? Aí você me vai responder daí: porque as coisas que Deus tem para fazer, Ele vai fazer, mas tem coisas que o homem tem que fazer. O homem... Não vou aceitar essa resposta. Eu quero entender, porque é um Deus que está diante de Ezequias, está diante de um rei que faz a terra, a rotação da terra, parar, atrasar 40 minutos, andar 10 graus para trás. Porque esse Deus fala: agora, para você curar, você vai botar a pasta de figo sobre a sua chaga. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, para encerrar esse nosso sermão. Não tem a ver com o sol, não tem a ver com a rotação, não tem a ver com a pasta de figo, tem a ver com o princípio que Deus trabalha por processos. Deus trabalha por processos, porque Ele é Deus de grandes sinais. E Ele é Deus de pasta de figos. Deus trabalha com processo. Naamã não tem a ver com o rio, Naamã tem a ver com o processo, cara.
Deus trabalha com o processo, não tem a ver com a sombra, não tem a ver com o sol, não tem a ver com os 10 graus, tem a ver com a minha capacidade de agir contigo. Está entre mim e ti, tem a ver comigo e com você. Ezequias, crê em mim, não esqueça em momento nenhum do meu poder, crê em mim. Não tem a ver com a água que se transforma em vinho, não tem a ver com a angústia dos noivos no casamento, não tem a ver com o vinho que acabou, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com o problema do noivo. O processo tem a ver sim com o que Maria diz: faça tudo conforme Ele ordenar. Isso que tem a ver, isso que é a grande resposta, esse que é o grande processo. Não tem a ver com a lepra dos 10 leprosos, que um volta para agradecer, não tem a ver com a gratidão dele. Você que ouviu sermões em cima de sermões, dizendo que tem a ver, que um voltou para agradecer, não tem a ver com isso, tem a ver com o processo. Não tem a ver com a água que era usada para lavar os pés, que de repente vira o melhor vinho. Tem a ver com a fala de Maria: faça conforme Ele ordenar. Isso que tem a ver. O grande recado para Ezequias é: Ezequias, o que eu posso fazer por você é nada. Eu posso parar o tempo, Ezequias. Eu posso parar o sol, Ezequias. Eu posso mudar tudo, Ezequias. Eu posso mudar a tua vida, cara. Mas bota a pasta de figo. Bota a pasta. Eu não sei, nunca ouvi que pasta de figo pudesse curar câncer. Nunca vi isso. Não vi nenhum relato disso. Nunca teve a ver com a pasta de figo. Nunca teve a ver com o sol. Nunca teve a ver com o rio de Naamã. Tem a ver com o que os homens disseram para Naamã: meu Senhor, o profeta não mandou mergulhar, meu Senhor? Então faz o que o profeta mandou. O que Deus quer de você? Deus quer de você obediência. Deus quer de você confiança. Deus quer de você fidelidade. Não tem a ver com o tempo, não tem a ver com o tamanho do que você está enfrentando, não tem a ver com o tamanho, não tem a ver com a falta de emprego da filha, não tem a ver, tem a ver sempre com a relação com Deus. Sabe por quê? Porque Deus é Deus do sol, Deus é Deus do cosmos, Deus é Deus dos planetas, Deus é Deus da rotação, mas é Deus da pasta de figo. Ele escolhe o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, para que as pessoas olhem e digam assim: como é que eles estão de pé? Como é que eles conseguiram? Como é que eles conseguiram ficar de pé? Isso foi o Deus de Israel. Foi o Deus de Israel. Você que faz muitas perguntas, é uma bênção ter perguntas no coração sobre Deus. É uma bênção criar perguntas no coração sobre Deus. Mas não tem a ver com as coisas, tem a ver com a sua relação com Deus. Essa é a resposta. Se tinha alguma coisa para Ezequias ouvir, era a seguinte resposta: Ezequias, tem a ver comigo. Porque ele poderia falar assim: por que pasta de figo? Por que pasta de figo? Não tem que perguntar, tem que crer e mergulhar e fazer tudo o que Ele ordenar. Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai por todos os caminhos que eu vos mandar, para que vos vá bem. Tem a ver com isso, tem a ver com saber obedecer, entender
que Deus é Deus enorme, de obras enormes, de maravilhas enormes, e é Deus de pastas de figo. Irmão, está achando difícil? Deus pode. Tua tarefa é confiar nele. Está achando que está sem solução? Deus pode. Sua tarefa é confiar nele. Sua tarefa maior é acreditar que ele é a resposta. Ezequias sempre foi entre mim e ti. Nunca teve a ver com o sol. Nunca teve a ver com os graus da terra. Sempre meus sinais foram para conversar contigo. Deus tem mandado sinais e você não repara, ou porque é distraído, ou porque se acostumou com eles. Deus tem mandado sinais e você não repara, porque você está mais ocupado em outras coisas. Deus tem mandado sinais, e o sinal que Deus mandou para Ezequias, mandou para mim e para você. Creia, Ezequias, em milagres. Viva, Ezequias, de milagres. Pega esse teu reino, esses próximos 15 anos que você tem pela frente, e viva de milagre. Caminhe crendo que existe um Deus que governa não só a Israel, mas a ti também. Essa é a resposta, Ezequias, que você precisa. O maior sinal, Ezequias, que você precisa receber é o sinal que eu existo, que eu posso grandes coisas e posso pequenas coisas, porque eu sou Deus de planetas e de pasta de figos. Eu sou esse Deus de planetas e de pasta de figos. Palavra para a sua vida, palavra para o seu coração, palavra para a sua alma. Você que está esperando uma resposta de Deus, como Ezequias estava esperando, vai ser tremendo, que vai ser do jeito que Deus quer, vai ser do tamanho que Deus quer, grande ou pequeno. Sabe por quê? Porque não tem diferença nenhuma entre fazer o sol parar, a terra parar, porque a referência é essa, né? Que a terra que gira em torno do céu, do sol. Mas para eles, por ponto de referência, naquele tempo eles eram geocêntricos. Tão fácil quanto fazer a terra parar é eu curar a tua chaga. Tão fácil como eu fazer a terra parar é resolver o problema seu com a sua irmã. Tão fácil como fazer a terra parar é resolver o seu problema aí no trabalho, é resolver a sua dívida, é resolver a sua saúde. Preste atenção. Sinais não estão na sua vida para resolver a sua vida. Sinais entram na sua vida para te ensinar coisas sobre a vida. Preste atenção nos sinais. Deus está querendo conversar com você. Se você tem perguntas, Ele tem a resposta. Palavra do Senhor para a sua vida. Amém.